No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, a terra estava passando por grandes tribulações. Em meio a todo o sofrimento e dor, uma história de esperança começava a se desenrolar. Ruth, a moabita, havia perdido seu marido e, no luto, enfrentou humilhações e desafios que testaram sua fé e coragem. Mas em vez de se deixar abater, ela se lembrou da lealdade que prometera à sua sogra, Noemi. Noemi estava desolada, e Ruth decidiu segui-la para Belém, desafiando todas as expectativas. Ao cruzar as fronteiras de seu país natal, Ruth fez uma escolha corajosa: abraçar a fé no Deus de Israel. Chegando a Belém, a atmosfera estava carregada, mas as colheitas começavam a surgir. Ruth, com determinação, foi trabalhar nos campos, colhendo grãos deixados pelos ceifeiros. O calor do sol queimava em sua pele, mas sua determinação nunca vacilou. A perseverança de Ruth chamou a atenção de Boaz, um homem respeitável e parente de Noemi. Ele viu não apenas uma estrangeira, mas uma mulher de grande valor e caráter. Boaz, após saber da história de Ruth e sua dedicação à sogra, decidiu protegê-la. Ele se aproximou dela, oferecendo não apenas acesso à água e segurança, mas também palavras de esperança. "Não temas", ele disse, "eu cuidarei de ti." Ruth ficou perplexa com a bondade que não esperava de um homem de sua posição e, emocionada, agradeceu. Sua humildade e fé começaram a manifestar a graça divina em sua vida. Conforme as noites se tornavam mais frias e as estrelas brilhavam intensamente, Ruth se aproximou de Boaz na eira. Com um coração sincero, ela pediu por proteção e redenção. Seguia o que a lei falava sobre o levirato. A resposta de Boaz ecoou em sua alma. Ele a chamou de mulher valorosa e prometeu honrar seus direitos. O alicerce de um vínculo improvável começou a florescer sob a luz protetora de Deus. A história de Ruth não era apenas uma busca por sobrevivência. Era um testemunho vibrante da fé e da presença de Deus em tempos de desesperança. À medida que os dias se passavam, o plano de Deus começava a ser revelado através de cada ação tomada por Ruth e Boaz. Mas à medida que Boaz se preparava para reivindicar seu direito, outro parente surgiu, pronto para reivindicar o que lhe era de direito primeiro. Um dilema moral estava prestes a desafiar a fé de Ruth, e a tensão crescia ao seu redor. Como poderia Ruth confiar em Deus agora? A linhagem de Israel estava em jogo, e com isso, seus sonhos de redenção. O destino que Deus havia guardado para Ruth e Noemi pendia por um fio delicado, e o cenário em Belém estava prestes a mudar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O desfecho do plano divino ainda estava por vir, e todos em Belém aguardavam o desenrolar dessa história significativa, onde a fé de uma mulher moabita poderia alterar o curso da história para sempre. A expectativa ao redor de Ruth e Boaz crescia, e assim o tecido da redenção divina começava a se tecer com promessas antigas que ecoavam no vasto vale de Belém. Enquanto as sombras da tarde se alongavam sobre Belém, a tensão pairava no ar. Ruth estava em um estado de profunda reverência e expectativa, seu coração palpitando por conta das palavras de Boaz. Contudo,
um peso ainda maior parecia se aproximar com a presença do outro parente, que poderia reivindicar o que lhe era devido antes que Boaz pudesse agir. Ruth, com a lembrança da atitude generosa de Boaz em seus pensamentos, se voltou para Noemi. A sabedoria da sogra, que a havia guiado em sua jornada, era uma luz em meio à escuridão que se aproximava. Aguardemos juntos na confiança do Senhor, minha nora, disse Noemi com a voz embargada. Nada deve nos desviar da fé que encontramos no Deus de Israel. Na manhã seguinte, Boaz dirigiu-se à porta da cidade onde as decisões importantes eram tomadas. O sol brilha intensamente sobre a terra, refletindo a esperança que agora ardia em seu coração. Lá, conforme o fervor do dia despertava, ele viu o parente se aproximar. Vem cá, amigo, disse Boaz, com um semblante firme. Há um assunto que devemos discutir. Como parente próximo de Elimeleque, você tem o direito de redimir a herança. O homem assentiu, curioso sobre o que Boaz desejava. Boaz continuou, revelando que Ruth, a moabita, estava destinada a ser a esposa do Redentor, caso decidisse aceitar a responsabilidade. O homem hesitou ao ouvir que a esposa da terra não era apenas uma propriedade, mas uma mulher de valor e fé. O peso da escolha estava sobre seus ombros. Posso redimir a herança, disse o parente, mas se eu o fizer, não poderei garantir minha própria linhagem. As palavras se entrelaçaram no ar, e boatos começaram a surgir entre os que aguardavam. O dilema moral balançava no fio da responsabilidade e da honra. A sabedoria de Boaz levava a um crescendo de expectativa. Ele conhecia que sua oferta não era simplesmente uma questão de posses, mas um desdobrar do plano de Deus. Enquanto isso, Ruth aguardava, suas orações se entrelaçando com o destino que parecia incerto. Noemi a abraçou, e juntas elas buscaram consolo na promessa divina. Em meio ao clamor da cidade em movimento, anjos pareciam assistir, sussurrando as verdades do céu sobre a terra. Boaz, fazendo ecoar o que já estava escrito em seu coração, declarou publicamente: redimo a herança de Elimeleque, e tomarei a mulher moabita por esposa. Uma onda de aprovação e alegria passou pelo povo ao redor. O alicerce da redenção começava a se fortalecer, mas o parente, percebendo a gravidade de sua escolha, recuou. Não posso redimir, pois o risco é grande demais para mim. E assim, com essa declaração, a porta se abriu para Boaz. A resposta veio com granizo divino, selando o caminho de Ruth e a segurança de sua linhagem. O plano soberano de Deus se desdobrava como uma tampa que se deslizava, revelando sua verdade. Então, em meio aos olhares atentos dos habitantes de Belém, as palavras de Boaz preencheram o vazio. E assim, em honra a esta aliança, que o Senhor faça de vocês e de sua descendência um grande povo. O amém ecoou entre os que presenciaram, testemunhando não apenas a união, mas a vitória sobre a desolação. E enquanto esses sussurros de esperança preenchiam a atmosfera, o próprio céu parecia alinhar-se à terra. Ruth, embora estrangeira, agora vislumbrava não apenas um futuro diferente, mas se tornava parte do plano majestoso de Deus. A essência do que significa ser redimido estava começando a se manifestar em sua vida. Mas o que Ruth ainda não sabia, enquanto a luz da redenção brilhava sobre ela, era que sua história estava indissoluvelmente entrelaçada com a linhagem do próprio rei de Israel. O Senhor tinha propósitos ainda mais altos, e a glória de sua soberania estava prestes a ser revelada, de maneiras que ultrapassavam qualquer entendimento humano. Havia prometido um milagroso desdobramento que mudaria o destino não apenas dela, mas de toda uma nação. Assim, Belém permaneceu em expectativa. Uma quietude profunda envolvia o futuro, enquanto o plano de Deus, oculto nas sombras, aguardava seu momento de ser totalmente revelado. Ao despontar do dia seguinte,
a cidade de Belém acordou coberta por uma suave névoa, como que envolvida em um manto de expectativas e incertezas. As vozes do povo ecoavam pelas ruas, comentando a recente declaração de Boaz e a promessa de redenção que pairava no ar. Ruth, ainda permeada pela emoção da nova aliança, dirigiu-se à casa de Noemi, seu espírito fervilhando com as bem-aventuranças que Deus havia semeado em sua vida. Noemi, disse Ruth, com a luz de uma esperança renovada em seus olhos, o Senhor tem sido fiel em nos guiar. A redenção é não apenas uma palavra, mas uma realidade em nossos corações. A venerável mulher, sentada à porta, sorriu ao ver a determinação de sua nora. A fé que você demonstrou, minha filha, é um testemunho do caráter do Deus que servimos. Ele nunca abandona os seus. As duas se mergulharam em oração, clamando ao Altíssimo para que as orientasse nos próximos passos de sua jornada. Enquanto isso, Boaz estava em sua propriedade, um campo que era símbolo de sua prosperidade. Seu coração pulsava com um novo significado, ciente de que sua decisão teve implicações muito além daquela aliança. Ele olhou ao redor, observando o milharal que florescia sob a bênção do Senhor. Que o Senhor conduza minha linhagem, assim como a de Elimeleque, ele murmurou, ciente da importância de seus atos e de como eles poderiam impactar não apenas sua família, mas a nação de Israel. No entanto, sob essa superfície de alegria, David se aproximava de sua própria decisão. O homem que havia inicialmente hesitado em redimir a herança de Elimeleque não podia deixar de refletir sobre sua escolha. A oportunidade perdida pesava em seu coração. Quem é aquela mulher? Do que é capaz esta moabita? Pensou inconformado, enquanto olhava para a cidade diante de si. O ciúme começou a brotar, onde antes houve somente honra. No templo, os sacerdotes também discutiam sobre o que poderia significar a união de Boaz e Ruth. O Senhor havia falado através de seus profetas sobre um remanescente, um povo escolhido. As mentes se entrelaçavam em conjecturas, como se as promessas do passado estivessem se movendo nas sombras do presente. E ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, Boaz e Ruth se encontraram novamente. A conexão entre eles crescia, não apenas como marido e mulher, mas como instrumentos da vontade divina. O Senhor está fazendo algo grandioso em nós, disse Ruth, enquanto os olhares de ambos se cruzavam, reconhecendo a profundidade da aliança que estavam formando. No entanto, naquele mesmo instante, a terra vibrava sutilmente, como se um mistério cósmico estivesse sendo tecido. Os mesmos céus que haviam se aberto quando o povo de Israel saiu do Egito agora, pareciam estar se reunindo novamente sobre eles, imbuídos com promessas e votos de restauração. O ar estava carregado de uma expectativa palpável, enquanto os anjos de Deus observavam ansiosamente. Ruth, confiante na bênção que sobre eles repousava, levantou-se e proclamou: que o Senhor leve nosso destino a um novo amanhecer. A declaração ecoou na natureza ao redor, sentida como uma reverberação nas colinas, ressoando com a promessa bíblica de redenção que ecoava ao longo da história de Israel. Mas a sombra do passado não se afastava facilmente. O parente próximo estava ciente das repercussões de suas escolhas. Embora hesitasse, o estrondo da sua decisão reverberava dentro dele, pressionando-o a reconsiderar seus princípios. O peso da responsabilidade lhe pressionava o coração, e agora ele desejava entender melhor esta mulher cujos laços com o Senhor estavam prestes a mudar os rumos de um povo. Assim, enquanto a noite caía serenamente sobre Belém, uma nova revelação estava prestes a se manifestar. O plano soberano de Deus estava se entrelaçando com a fraqueza humana, trazendo luz às sombras, reverberando promessas sobre promessas.
entre o murmurinho das folhas e os sussurros da brisa, um novo capítulo da esperança estava prestes a ser escrito. Ruth nem imaginava que sua linhagem se tornaria a linha da descendência real que levaria ao próprio Redentor. E enquanto isso, em Betleém, o tempo de Deus se aproximava. Uma frágil esperança carregada de um divino mistério aguardava à porta, prestes a romper com a abundante redenção. Ruth e Noemi permaneceram em oração, cercadas pela noite silenciosa, seus corações pulsando em uníssono, com a vontade divina que sussurrava nas sombras de Belém. A luz das estrelas parecia brilhar com intensidade, como se os céus estivessem atentos ao que acontecia na terra. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, murmurou Noemi, evocando o Salmo 46:1, enquanto a esperança latiu mais forte em seus peitos. No dia seguinte, Ruth se levantou com o sol, determinada a buscar a direção de Deus em seus passos. A cidade ainda dormia sob a cobertura do amanhecer suave. Com cada passo, o amor e a graça de Boaz pareciam ressoar em seu ser. Ao se aproximar do campo onde Boaz trabalhava, ela sentiu que estava à beira de algo monumental. Ao entrar no campo, ela avistou Boaz falando com seus trabalhadores, e o coração dela se encheu de gratidão. Deixe-me encontrar favor aos seus olhos, ó Senhor, ela sussurrava. A atmosfera estava carregada de uma expectativa crescente quando Boaz a notou se aproximando. Ruth, minha moabita, ele a saudou com um sorriso. Você está aqui novamente e com boas novas, imagino? Ruth, emocionada pela bondade dele, fez uma reverência. Boaz, meu senhor, sou grata por tua generosidade e por me acolher como uma colheita entre os teus feixes. Porém, trago uma carga em meu coração. Desejo saber o que você planeja em relação à redenção. Boaz, observando a intensidade de seu olhar, sentiu o peso da responsabilidade que agora estava sobre seus ombros. Amo teus atos de fé e comprometimento, Ruth. Contudo, há um parente mais próximo que tem primeiro direito sobre a herança de Elimeleque. Precisamos resolver isso de maneira justa. O amanhecer se tornava mais claro, e o sopro do Senhor pairava sobre eles, preparando um caminho. Tu que temes ao Senhor, espera em sua fidelidade. Ele continuou, e ela assentiu, seu espírito em união com a vontade soberana de Deus. Enquanto isso, o parente próximo considerava o que lhe havia sido dito sobre a herança. No coração de David havia um conflito crescente entre o desejo de manter suas riquezas e a confusão sobre os desígnios de Deus em relação a Ruth. Ele tinha ouvido histórias sobre a moabita que viera a Belém, e as vozes da cidade não paravam de murmurar sobre a beleza e a força dela. Contudo, a luta interna era feroz. Quebrando a expectativa, um mensageiro chegou a Boaz, anunciando que o parente estava agora a caminho do portão da cidade. Preparai-vos, pois o momento se aproxima. Boaz falou firme para Ruth. Tanto Ruth quanto Boaz dirigiram-se ao portão onde estavam os anciãos e homens da cidade. A palavra se espalhou rapidamente e os curiosos se reuniram. O poder da aliança estava prestes a ser firmada. Ao encontrar o parente, Boaz, com um tom respeitoso, convidou-o a sentar-se. Amigo, disse Boaz, tu tens o direito de redimir a herança de Elimeleque. O homem relutante concordou prontamente. Contudo, uma nova tensão se desenrolava. Mas deves saber que, ao redimir a herança, tomarás também a moabita Ruth como tua esposa, para preservar o nome do falecido. Boaz continuou, fixando o olhar no parente. Com um gesto de incerteza, o parente hesitou. Amo minha vida e meu patrimônio. Não poderei redimi-la. No entanto, o que ele não percebia era que cada decisão reverberava no plano soberano de Deus, que já tinha escolhido Ruth como um canal de esperança e redenção.
À medida que seu coração se tornava cada vez mais somente de dor, a decisão do parente se tornou não apenas uma opção, mas uma declaração de renúncia à bênção que estava prestes a ser oferecida. Ruth olhou para Boaz, enquanto a tensão pairava no ar, percebendo que talvez este fosse o momento que mudaria não só suas vidas, mas a história de Israel. Ó Senhor, ela orou em silêncio. Se este é teu plano, que assim seja. Então, no silêncio que seguia, as esperanças da cidade de Belém pareciam pendurar num fio delgado de promessa. O plano de Deus se desdobrava diante deles, enquanto as palavras de Boaz ecoavam: se você não redimir, eu o farei, pois em Ruth reside a linha da promessa. E assim, enquanto a incerteza envolvia o ato de redenção, a luz do dia iluminava a realidade de um divino propósito que estava prestes a se revelar, fundindo histórias de dor e esperança em um só ato de restauração. Deus estava prestes a manifestar sua majestosa providência, e novas promessas estavam à porta. Quando o parente próximo hesitou e se retirou, o murmúrio da multidão se transformou em um zumbido de expectativa. Ruth, sentindo o coração acelerar, percebeu que aquele momento não era apenas uma virada em sua vida, mas uma junção de caminhos divinos. Boaz, com seu olhar resoluto, voltou-se para ela e com voz firme proclamou: como testemunhas diante de Deus e dessas pessoas, eu redimo a herança de Elimeleque e tomo a moabita Ruth como minha esposa. As palavras de Boaz ressoaram como um eco de promessa nas paredes do portão, e Ruth sentiu uma onda de alegria invadir seu ser. Não havia dúvida de que Deus estava com ela. Majoritariamente os anciãos e os guardiães da cidade levantaram suas mãos em bênção e aclamaram: que o Senhor faça com que a mulher que entrou em sua casa seja como Raquel e Lia, que construíram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja forte em Éfrata e se torne famoso em Belém. A atmosfera estava carregada de um poder mais profundo que o mero vínculo social. Era uma confirmação da aliança divinal e do cumprimento das promessas de Deus. Tears flowed down Ruth's cheeks. Hopelessness fled her heart as she allowed herself to hope in the plans of the Almighty. Noemi, que observava a cena dos lados, sentiu uma paz avassaladora, assim como as águas profundas que acalmam a tempestade. E quando ela se tornou sua esposa, disse Boaz, olhando carinhosamente para Ruth: conheça ao Senhor, pois ele é o que abre o ventre. De repente, Ruth recordou as promessas feitas a Abraão, que em seus descendentes seriam benditas todas as nações da terra. O que parecia um simples casamento, agora ecoava as promessas eternas de um Deus que nunca falha. Após a cerimônia, Ruth e Boaz se afastaram para um canto tranquilo, onde poderiam compartilhar suas esperanças. Ele a olhou profundamente, seu coração cheio de amor e propósito. Ruth, você trouxe luz para minha vida com sua dedicação e amor, disse ele, suas palavras tão doces como o néctar. Eu verei seus dias repletos de alegria, e desejarei que amanhã chegue com bênçãos sobre nós. A noite em Belém caiu com uma suavidade confortante, como se o Senhor envolvesse sua criação em um abraço de promessas feitas e cumpridas. A cidade adormeceu, mas os pensamentos de Boaz e Ruth estavam longe das preocupações mundanas. A visão do que poderia ser encheu suas mentes enquanto eles confiavam na providência de Deus. Mas há algo que me pesa no coração, confessou Ruth, em um sussurro quase inaudível. Ao redimir-me, você cumpre a lei de Moisés, e em tudo isso, sinto que o mundo nos observa e que um peso maior está sobre nós. Sua voz refletia a profundidade da responsabilidade que agora compartilhavam. Boaz, compreendendo o que estava em jogo, respondeu com seguridade:
Não devemos temer o olhar dos homens, pois somos alvo da aprovação do Senhor. O que Ele uniu, ninguém pode separar. As promessas de Deus iam além do imediato, ligando-se à redenção da humanidade. Assim, enquanto as estrelas brilhavam sobre Belém, estabelecia-se um novo capítulo na linha da genealogia de David, e Ruth, a Moabita, estava destinada a tornar-se parte da história sagrada. O temor e a reverência da aliança convocavam tudo e todos a um entendimento mais profundo da grandeza de Deus. Entretanto, em um canto distante da cidade, um homem observava. Ele não era um estranho, mas um dos novos vizinhos, e algo em seu olhar refletia uma ansiedade. O que havia acontecido na noite anterior na cidade ecoava em sua mente. Talvez eu devesse ter feito o que era certo, pensou, enquanto o peso de suas decisões mostrava-se pesado e claro. Desde a infância, ele ouvira as histórias da linhagem de Jesse e a fama de Israel. Nesse momento, uma pergunta ecoou em seu íntimo. E se o plano de Deus envolve mais do que vemos? E se as bênçãos estão destinadas não apenas aos que obedecem, mas também aos que hesitam em seguir? Assim, enquanto Ruth e Boaz continuavam sua viagem por um novo futuro, a trama da providência divina se desenrolava, revelando que a obra de Deus é mais ampla e rica do que qualquer um poderia imaginar. As bênçãos e os desafios ainda estavam nas mãos de quem tudo conhece, e uma nova revelação estava prestes a surgir, tecendo juntos o destino de muito mais do que uma simples família, mas de uma nação inteira. Enquanto o sol começou a amanhecer, lançando seus raios dourados sobre Belém, Ruth se despertou com uma paz que preenchia seu coração. O dia que se apresentava prometia ser um marco não apenas para ela e Boaz, mas para toda a linhagem de Israel. Ela olhou para o lado e viu Boaz dormindo em um sono tranquilizador. Seus sentimentos oscilavam entre a alegria pelo novo lar e a expectativa do que estava por vir. Boaz despertou e, ao ver Ruth, um sorriso iluminou seu rosto. "Amanhã se aproxima, minha amada", disse ele, com a voz rouca do sono. "Hoje construiremos não apenas um lar, mas também um legado." As palavras de Boaz trouxeram um profundo senso de responsabilidade e esperança a Ruth. Ela sabia que a escolha de Boaz tinha implicações maiores e o peso das promessas feitas não era apenas por eles, mas para toda a nação. Enquanto se preparavam para o dia, a cidade de Belém começava a ganhar vida. As mulheres saíam para buscar água e as crianças brincavam nas ruas. Contudo, Ruth percebeu que havia olhares fixados sobre ela. Algumas pessoas murmuravam, e embora a cidade estivesse alegre com a união de Ruth e Boaz, havia aqueles que olhavam para ela com suspeita. Uma mulher, que parecia ser a líder das que murmuravam, aproximou-se. "Como pode uma moabita ser aceita em meio ao povo de Israel?" Seu tom era ácido, refletindo a animosidade que ainda permeava o coração de alguns. Ruth, firme, lembrou-se das palavras que Boaz lhe dissera: "Sous o olhar de Deus, somos um só." Com isso em mente, ela respondeu gentilmente: "A bondade e a graça do Senhor são maiores que qualquer preconceito humano. Meu coração está voltado para o Senhor, e sua história também pode ter um novo começo." Boaz, percebendo a tensão, colocou a mão sobre o ombro de Ruth e disse às mulheres em voz alta: "Não temam, pois Deus trouxe Ruth a este lugar para nos ensinar sobre amor e redenção. Assim como ele fez com a nação de Israel, ele pode transformar o que é desprezado em bênção." Os murmúrios se aquietaram, mas ainda havia um espírito de resistência. Naquele momento, Boaz compreendeu que o caminho à frente não seria fácil. Ele se virou para Ruth e com um olhar sério murmurou: "Teremos que enfrentar mais resistência do que imaginamos. Mas lembre-se, querida, o nosso Senhor é poderoso para quebrar as barreiras.
Enquanto o dia avançava, Ruth e Boaz dirigiram-se ao campo, onde Boaz já acumulava grãos para a safra. Ao chegarem, um grupo de operários olhou para Ruth com curiosidade, e seus sussurros se tornaram um eco de indagações. Ruth sentiu que a pressão crescia, mas determinou-se a provar seu valor através do trabalho árduo. Ela começou a colher espigas, seu coração pulsando como um agricultor que semeia em fé. No entanto, assim que a manhã se tornou tarde, Boaz sentiu a necessidade de tomar uma ação decisiva. Ele convocou os anciãos da cidade e diante deles falou com fervor: Senhores, eu redimi Ruth como minha esposa e ela será mãe do meu povo. Mas o que mais importa é que a promessa de Deus sobre nosso povo depende da aceitação e amor entre nós. Os anciãos, ao ouvirem as palavras de Boaz, assentiram em reverência, e um silêncio profundo caiu sobre o grupo, onde as vozes da tradição e da aceitação começaram a se entrelaçar. Mas, no centro disso, Ruth também ouviu vozes contrárias. Uma segunda presença, aquela mesma mulher que antes questionara sua posição, aproximou-se novamente e com um olhar de determinação desafiou. A aliança com a Moabita será uma bênção ou uma maldição para nós? O que o Senhor realmente deseja revelar através disso? A tensão pairava como uma nuvem densa sobre a colheita, enquanto Ruth e Boaz olhavam um para o outro, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Talvez o Senhor esteja preparando algo ainda maior, algo que não podemos ver. A voz de Boaz ressoou como um trovão suave em meio à incerteza. Assim, enquanto as mãos trabalhavam entre os grãos, o diálogo sobre o propósito divino continuava. E diante de toda a situação, a pergunta fundamental pairava no ar. O que o Senhor realmente pretende revelar na linhagem de Davi e quem será a testemunha da sua glória? E com o crepúsculo se aproximando, um novo mistério se desenrolava, tecendo um plano que poderia conectar gerações passadas e futuras. Um enigma sagrado sobre a redenção abrangente, destinado a ser descortinado nos tempos vindouros. O dia se despedia, tingindo os céus de um vermelho ardente, refletindo a tensão e a esperança que pulsavam nas almas de Ruth e Boaz. O murmúrio da cidade se transformara em um clamor silencioso, onde cada coração esperava uma resposta do céu. As espigas de grãos, que antes representavam o sustento, agora tornavam-se símbolos da aliança que Boaz havia selado com Ruth, e por extensão, com Deus. Assim que o sol se pôs, Boaz reuniu os anciãos ao redor da porta da cidade. Irmãos, não é apenas a minha palavra que aqui se faz ouvir, mas a palavra do Senhor que nos comanda a acolher e amar. Não se enganem, pois a verdadeira linhagem se mede não pelo sangue, mas pela fé e pela obediência ao nosso Deus. Em Ruth, há um coração que busca a redenção, e isso é pura riqueza. Um murmúrio de aprovação começou a surgir entre os anciãos, mas a mulher que havia se oposto a Ruth não se deixou abalar. Mas como podemos ter certeza de que Deus realmente a aceita? O que ela pode trazer de bom para nossa terra? Somos conhecidos por nossa linhagem sagrada, e uma moabita é uma estranha em nossas fronteiras. A pergunta pairou, pesada como uma nuvem de tempestade. Ruth, sentindo o peso de 1000 olhares, decidiu se levantar, sua voz trêmula, mas firme. Vocês falam sobre a linhagem e a aceitação, mas não se esqueçam de que o Deus de Israel é um Deus que redime, não um Deus que descarta. Minha história não me define, a graça de Deus sim. Ele me trouxe até aqui, e todos nós estamos sob o mesmo céu de misericórdia. A declaração de Ruth ecoou nas mentes e corações de todos os presentes, fazendo com que muitos calassem-se em reverência. Boaz olhou para Ruth, seu coração transbordando de amor e admiração. Ele virou-se para os anciãos com um lampejo de esperança nos olhos. Ela é mais do que uma moabita. Ela é uma mulher de fé,
E como mostrou o Senhor, sua fidelidade se estende a todos os cantos da terra. A história do nosso povo é um testemunho da graça que ultrapassa barreiras. Então, aceitemos Ruth como parte de nossa família. Os anciãos, hesitantes a princípio, começaram a mover-se. Notaram que as nuvens escuras da divisão estavam se dissipando, e no lugar delas, uma luz de aceitação estava surgindo. Um dos anciãos, mais velho e sábio, levantou a voz. Que assim seja. Aceitamos Ruth entre nós, e que ela seja uma bênção na nossa linhagem. Que haja paz em Israel e que a luz da aliança brilhe mais forte através dela. A declaração trouxe um alívio palpável. Boaz olhou para Ruth, seus olhos cheios de amor e reverência, enquanto ela, emocionada, agradecia ao Senhor em seu coração. No entanto, enquanto a noite caía, algo místico parou a celebração. Uma sombra apareceu na entrada do campo, tornando-se mais e mais visível. Um homem com uma túnica desgastada se aproximou, e seu semblante refletia uma gravidade inquietante. Sou o parente mais próximo de Elimeleque, anunciou ele, sua voz ecoando na tranquilidade da noite. Embora não queira, ainda tenho o direito de reivindicar a terra e a mulher a qual Boaz se uniu. Devemos resolver isso imediatamente. A tensão revitalizada e incandescente pairava no ar, enquanto os olhares se voltavam para Boaz e Ruth, buscando respostas. O plano de Deus está se desenrolando, pensou Ruth, seu coração acelerado com a incerteza. O que significaria essa nova interjeição na narrativa divina? Que desdobramentos estariam à espera? E como Deus, em sua soberania, usaria até mesmo o que parece ser um obstáculo para revelar sua história de redenção e bênçãos. À medida que a noite escura envolvia a cidade, um novo mistério começava a se desvelar, convidando todos a um profundo entendimento do propósito de Deus. Boaz encarou o homem que se apresentava como o parente mais próximo de Elimeleque, seu espírito agitado pela gravidade da situação. A cidade, que antes dançava em meio ao júbilo e à esperança, agora se tornara um terreno fértil para o medo. O olhar atento dos anciãos, que antes apoiaram Ruth, agora se tornava cúmplice de um dilema: respeitar a lei ou abraçar a graça. Vem, irmão, disse Boaz com firmeza, a voz carregada de peso espiritual. Convoquemos os anciãos, que a verdade seja revelada neste lugar. A presença do parente próximo desafiava a alegria que começava a se estabelecer. Ruth, em sua profunda vulnerabilidade, ainda encontrava um sopro de coragem para olhar nos olhos do homem que portava um direito a lhe tirar o futuro. Os anciãos se reuniram em círculo, e a atmosfera se transformou à medida que os rostos se tornaram sérios. O que deveria ser uma ocasião de celebração, agora se tornava um tribunal. Aqui estamos reunidos para falar sobre as heranças de Elimeleque, anunciou Boaz, firme, sua voz ressoando enquanto seus olhos buscavam os de Ruth, trazendo consolo silencioso a seu coração aflito. Eu sou o parente mais próximo, disse o homem, e de acordo com a lei, eu tenho o direito de redimir a terra que pertencia a Elimeleque. Boaz assentiu, reconhecendo a legalidade daquele apelo, mas não se deixou abalar. É verdade, respondeu, mas deveis saber que essa terra não é um mero bem material. Com ela vem a responsabilidade de redimir Ruth, a viúva de Elimeleque, e unir-se à sua linhagem. As palavras de Boaz pairaram no ar, suas implicações pesadas. Os anciãos sussurravam entre si, o tom de suas murmurações refletindo a dualidade entre a lei e a graça. O parente próximo franziu a testa. Se eu redimir a terra, também terei que tomar Ruth como minha esposa, mas isso traria apenas ônus sobre a minha própria herança. O silêncio caiu como uma bênção e um fardo. Ruth, olhando para Boaz, sentia cada batida de seu coração. Ali,
Diante de todos, ela estava novamente em um lugar de incerteza. Sua vida, um testemunho de fé, agora poderia se tornar um símbolo de rejeição, dependendo da decisão do homem que tinha o direito de redimi-la. Se não redimires, Boaz respondeu, então eu farei isso. O Senhor Deus se agrada do seu povo e da sua aliança. A graça é um presente dado abundantemente, e neste lugar, sua misericórdia prevalecerá. As palavras de Boaz eram conhecidas na tradição, mas agora transbordavam de um poder divino. O parente próximo hesitou, sentindo o peso da responsabilidade em sua decisão. Percebeu então que a linhagem de Elimeleque não poderia ser perdida, mas que seu próprio conforto era um obstáculo ao propósito divino. Uma vez dito, não há caminho de retorno, disse o homem finalmente, sua decisão forjada pela luz da verdade. Eu não redimirei, que assim se faça, e que Boaz a leve para que se cumpra a promessa. Os anciãos, em um murmúrio de aprovação, acolheram a decisão. Boaz sorriu para Ruth, as bênçãos do Senhor afluindo sobre eles. Vê, minha amada, o Senhor não nos abandona. A linha do tempo de Deus é perfeita, ainda que a nossa fraqueza clame por conforto. Ruth, aliviada, mas intrigada, questionava no fundo de seu ser. O que significava essa nova era de redenção para sua vida e a linhagem de Israel? Seu coração pulsava com expectativa, não por sua própria segurança, mas pela revelação de um plano que transcende a compreensão humana. Enquanto os ventos da noite moviam as folhas dos oliveiras, a cidade de Belém era apenas um símbolo do que estava prestes a acontecer. O próprio Deus estava urdindo em silêncio uma tapeçaria de ações e escolhas, onde cada ato de fé de Ruth e Boaz desenhará um futuro glorioso, conforme os propósitos do Altíssimo. E assim, sob a luz da lua resplandecente, um novo capítulo começava, onde o entrelaçar da linhagem divina anunciava a vinda de um Redentor que brotaria dessa união. Mas o que Ruth desconhecia, pensou Boaz, era que o plano de Deus para a redenção do seu povo estava para se revelar de maneira mais gloriosa do que alguém poderia imaginar. E acontecia que na luz suave da manhã seguinte, a cidade de Belém despertava com um murmúrio de expectativa. As notícias da decisão tomada perante os anciãos se espalhavam rapidamente, como um riacho de esperança em meio à terra sedenta. Boaz, agora investido do direito de redimir, tomou Ruth pela mão e os dois começaram a viver a realidade da nova aliança que se formava sob os olhares da comunidade. Vinde, minha amada Ruth, dizia Boaz com um sorriso terno. Hoje celebramos o início de nossa união. Ruth, ainda atenta às promessas que reverberavam em seu coração, sentia a alegria de um novo começo, mas, dentro de sua alma, permanecia uma inquietude. Como pode um ser tão pequeno como eu, uma estrangeira, ser tanto desejada por um homem de tamanha honra? Qual é o propósito do Senhor em tudo isso? Ponderava. Enquanto caminhavam, a luz do sol começava a iluminar o rosto de Ruth, simbolizando um novo dia, não só para ela, mas para toda a nação de Israel. O eco de sua humilhação passada se tornava um testemunho vivo da soberania divina. Deus já havia escrito a história dela, e a linha de sua vida se entrelaçava com a de um homem justo, conforme as Escrituras revelavam. Os planos do coração do homem são variados, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Através da agitação, os anciãos se reuniram novamente e celebraram no portão da cidade, onde a justiça e a misericórdia se juntavam. Boaz, você é um homem de integridade, declarou um dos mais velhos, e que as bênçãos do Senhor sigam você e sua esposa, que a casa de Elimeleque seja restaurada. Boaz, humilhado em sua grandeza, não deixou de expressar gratidão. Ao Senhor, toda honra. Ele é quem escreveu esta história e fez renascer a esperança em Belém.
Enquanto as bênçãos eram proclamadas, Ruth, embora envolta em alegria, experimentava um novo nível de crença. O passado não a definia mais. Ao contrário, era um testemunho do que Deus poderia fazer através daqueles que confiam em sua palavra. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Salmos 126, 5, ressoava em sua mente como uma promessa repleta de significado. Conforme a celebração prosseguia, Ruth olhou para o céu. As nuvens se dissipavam e, naquele instante, uma luz radiante parecia descer sobre eles como um selo da presença divina. Boaz a puxou para perto e sussurrou: "Este é o nosso tempo, Ruth, o tempo que Deus preparou para nós." Mas em meio a essa alegria, um sentimento profundo e reverente surgia no coração de Ruth. Era como se a bondade que flui do alto estivesse chamando-a a ainda mais. E se essa redenção for apenas o começo? O que mais Deus tem reservado para nós? As vozes da multidão se tornaram um murmúrio distante, enquanto ela contemplava o futuro incerto. No entanto, em seu espírito, uma certeza crescia. Assim como os profetas haviam anunciado, algo magnífico estava por vir, e não somente para Ruth e Boaz, mas para todo Israel. E mal sabia ela que Deus estava tramando muito mais do que uma simples união. Estava preparando o cenário para a vinda de um Redentor, um descendente que traria salvação a todos os povos. E mesmo enquanto novas alegrias floresciam em meio aos festivais, a sombra de um desígnio maior permanecia no ar. Um convite irresistível para que todos os corações buscassem o Senhor. Ruth olhou para Boaz e a súbita intuição a atravessou. O que mais será revelado através de nossa fé e confiança no Deus que redime? A história deles, longe de estar completa, estava apenas no início, e a trama de Deus continuava a desdobrar-se com promessas de bênçãos inexploradas e planos de redenção que ecoariam através das gerações. E assim, com a luz da manhã iluminando seu caminho, o futuro começou a sussurrar a esperança das promessas divinas. Enquanto o sol se erguia em Belém, as ondas de alegria da celebração ressoavam por toda a cidade. Ruth e Boaz, agora unidos em matrimônio sob a bênção divina, envolviam-se em um novo capítulo que não só mudaria suas vidas, mas também o destino de Israel. A cidade, que há muito carregava as marcas da dor e da perda, agora pulsava com esperança e esperança renovada. Porém, nas sombras do que parecia um novo começo, o plano soberano de Deus aguardava para ser plenamente revelado. Ruth, agora tendo a segurança de uma nova família, sentia um amor profundo nas palavras de Boaz, mas sua alma estava inquieta. Ela sabia que sua jornada não se limitava à simples redenção. O eco das promessas feitas a Abraão e os votos do Senhor à nação de Israel reverberavam em sua mente. Nela havia um senso de propósito maior, um convite à participação no grandioso plano divino. Boaz, por sua vez, compreendia a magnitude de sua decisão. A redenção que ele oferecera não era apenas uma questão de propriedade ou linhagem. Era uma questão de honrar a aliança de Deus com Israel. E ele estava consciente da gravidade de sua responsabilidade. Ele observou Ruth com afeto, admirando sua força e integridade, atributos que o atraíram desde o primeiro momento em que a viu. "Vem, minha amada", disse ele. "Juntos formaremos um legado que ecoará através dos tempos." Enquanto Boaz falava, um grupo de mulheres se juntava para ajudá-los na transição para a nova vida. Elas traziam presentes e bênçãos, e as vozes cheias de esperança elevavam-se sobre a terra. Entre as mulheres estava Noemi, que sorriu ao ver Ruth sorridente, uma nova luz em seu semblante. "Ver você radiante assim me enche de alegria, minha nora. O Senhor foi fiel, como sempre o é." Ruth retornou o sorriso, mas em seu coração havia uma questão pendente.
Como posso ser uma verdadeira bênção para este povo? Ela não buscava aprendizado ou liderança, mas desejava desesperadamente ser um instrumento nas mãos de Deus. Seu espírito anelava por algo mais, algo que transcendesse as provações que enfrentou. Com a permissão do Senhor no coração, Boaz e Ruth decidiram visitar o templo para oferecer ações de graças. A atmosfera naquele lugar sagrado carregava um peso de reverência, onde histórias de fé estavam impregnadas nas paredes. Ao entrarem, Ruth sentiu a presença de Deus como nunca antes. Este é o princípio de uma nova história, murmurou, lembrando-se de seu passado e segurando firme as promessas feitas ao seu povo. Enquanto isso, uma sombra se movia na cidade, e um homem olhava para tudo com um semblante sombrio. Era o parente próximo que tinha se retirado da possibilidade de redimir Ruth. Agora, o peso de sua decisão se tornava mais pesado do que ele poderia imaginar. Por que hesitei? Questionou consigo mesmo, seus pensamentos transbordando de arrependimento. Ele não sabia que o que parecia uma escolha insignificante tinha implicações eternas. O homem decidiu confrontar Boaz, seu orgulho ferido, requerendo uma explicação. Vocês celebram como se o que está para acontecer seja de sua autoria, mas estão prestes a descobrir uma verdade muito maior. Deixem-me revelar o que Deus parece ter escondido nas sombras. Os corações na cidade ficaram em suspensão. Assim como as bênçãos fluíam, também se aproximava a tensão. Com cada palavra que esse homem proferia, a atmosfera se tornava mais densa. O que ele tinha a dizer era um mistério que poderia ressoar pelos tempos, algo que poderia juntar as frações de suas vidas em uma tapeçaria de redenção. Ruth, ele chamou a atenção dela com um olhar profundo. Você pode ter se tornado parte da linhagem de Boaz, mas veja bem, seu futuro ainda está indefinido. Ao mesmo tempo em que celebramos, vos digo, o Senhor ainda não revelou tudo. Haverá mais desafios, e o plano de Deus é complexo. Ruth, alarmada, sentiu um estremecimento no fundo de sua alma. As palavras daquele homem não eram meras ameaças, mas um chamado a continuar confiando no Senhor, a saber que o que parecia simples em seus olhos divinos poderia ter um alcance amplo e inexplorado. Boaz observou a expressão de Ruth, sua fé sendo testada por um eco de inquietude. Então que seja feito segundo a vontade do nosso Deus, declarou Boaz com firmeza, dirigindo-se ao homem. Eu confio naquele que nos traz esperança e redenção. A linhagem de Ruth e minha unirá não só nossas histórias, mas a própria vontade do Senhor. Enquanto a conversa se desenrolava, um profundo mistério começava a tomar forma nos corações de todos os presentes. O entendimento de que a vontade de Deus não era limitada pela lógica humana e que cada ato de obediência poderia levar a resultados além da compreensão, permeava o ambiente. Os caminhos de Deus se entrelaçam com a fé do seu povo com um propósito soberano. À medida que a escuridão caía sobre Belém, as promessas do Senhor estavam prestes a se desdobrar nas próximas gerações. Ruth podia sentir a mudança, um sopro divino carregado de revelações ainda não vistas. Mas o que Deus tem reservado para nós, Senhor? Ponderou ela, sentindo-se bem na presença de sua fidelidade. Belém estava prestes a ser o cenário de milagres, além de qualquer expectativa, e o plano divino aguardava, entrelaçando o presente com o futuro, prometendo uma descenda que teria um impacto eterno sobre a salvação da humanidade. E assim, Ruth e Boaz avançavam, lembrando-se de que Deus sempre opera nas misturas da vida, mesmo quando o caminho à frente se torna incerto. O futuro ainda estava envolto em mistério, mas abrigava a certeza de que a redenção e o propósito estavam se tecendo em meio à providência divina.